Fala galerinha, eu sou Emanuel Esteves e hoje eu trago para vocês uma técnica que é muito importante que vocês pratiquem também. Construção dinâmica. E aqui, como você pode observar, eu começo aqui trabalhando algumas formas simplificadas. A construção dinâmica é uma técnica muito utilizada para você fazer esboços. Esboço a gente já entende que é aquela coisa um pouco mais rabiscada mesmo, mais livre, mais suja. Mas é o início do processo ali da construção de um desenho. E essa é uma técnica muito utilizada para você fazer esse tipo de processo aqui, que é a parte inicial ali do desenho. E há um tempo atrás, quando eu estava iniciando com desenho, eu ouvia muito os profissionais, as pessoas mais experientes, falarem sobre esse tipo de técnica e que você tinha que rabiscar, rabisque à vontade, Mas eu ouvia as pessoas falarem isso, as pessoas que já trabalhavam nessa área falar esse tipo de coisa, eu pensava, por que eu vou fazer o desenho todo rabiscado se eu posso fazer já algo bonitinho, algo certinho ali. Mas eu não entendia que tudo isso era parte de um processo que você tem que fazer para alcançar resultados lá no final, né, de tudo isso. Essa forma de trabalhar, de criar esses traços mais rabiscados, mais sujos, ajuda você a desenvolver a sua habilidade como desenhista. E aqui, como você pode ver, é uma técnica também muito utilizada para você fazer desenhos em posições complexas, mas de uma forma um pouco mais fácil. Você perceber que no início aqui desse esboço, eu comecei ali trabalhando apenas duas elipses ali e já construí a parte do tórax e do quadril. E a partir daí eu comecei a compor o corpo humano aqui, né? Com base nas proporções que a gente já conhece, né, do corpo humano. Observe que isso é feito de maneira bem solta e bem rápida, como o próprio nome já diz, construção dinâmica. E essa coisa de você usar essas formas simplificadas, de usar elipses, ajuda muito você a tentar encontrar as formas que seriam mais difíceis, as posições que seriam mais difíceis de você representar, você consegue encontrar essas formas de forma relativamente mais fácil do que se você fosse já começar ali trabalhando detalhes e tudo mais. Observe aqui no processo que eu faço algo bem rabiscado, bem sujo mesmo, né? E isso aqui é porque a gente está encontrando a posição. Então eu comecei aqui esse desenho, eu não tinha ainda uma ideia clara de como eu queria fazer esse desenho, mas eu deixei a coisa ir acontecendo e conforme você trabalha uma parte do corpo, você começa a entender como a outra parte do corpo também vai se comportar dentro dessa perspectiva, dentro dessa posição que você está rabiscando ali. E isso que é muito interessante durante esse processo de estudo é que você vai começando a entender mais ou menos como funciona o corpo. E como você pode ver aqui, eu começo novamente a rabiscar e fiz mais ou menos aqui a mesma coisa. Trabalho aqui duas formas aqui arredondadas, elípticas, e aqui eu já começo a ter uma ideia mais ou menos do que eu quero fazer. Observe que aqui eu já posiciono aqui o braço, como você pode ver aqui, e a gente vê que vai ficando mais fácil de você compreender, de você ir compondo aí o corpo humano. Essa técnica de construção dinâmica também, como eu falei, além de servir para você construir a figura de forma mais rápida e simples, você pode utilizar ela justamente para desenvolver a sua habilidade como desenhista. E durante esse processo de rabiscar, você vai conhecendo o corpo humano, como ele se comporta, as posições e tudo mais, justamente trabalhando dessa forma, rabiscando, riscando mesmo. É muito interessante que você faça esse processo diversas vezes. E uma dica que eu quero dar para você soltar o seu traço, a gente vê muito alguns desenhistas falarem sobre essa questão do traço, o traço solto e o traço preso, e pode parecer uma coisa até engraçada, assim. Qual é a diferença entre um traço preso e um traço solto? Você percebe isso quando você vê o resultado final do trabalho. Geralmente esse processo de trabalhar com um traço um pouco mais solto, mais livre, como eu estou fazendo aqui, utilizando essa técnica de construção dinâmica, que é justamente você só rabiscar, procurar o aspecto geral da figura ali, em cima disso e lapidando. Geralmente, quando você usa esse tipo de processo, o desenho ele fica com formas mais agradáveis. Você percebe que aqueles desenhos dos melhores desenhistas, geralmente eles trabalham com técnicas como essa aqui que eu estou te mostrando aqui, né? Geralmente, porque o desenho flui com mais naturalidade. E geralmente o traço preso é aquele desenho que no final você percebe que o trabalho fica um pouco rígido,
né? E não fica muito agradável assim aos olhos, porque não dá muita naturalidade para o trabalho, para o desenho. Então por isso que eu quero deixar, que eu trouxe essa dica aqui para vocês, para que vocês comecem a praticar também esse tipo de técnica que eu acho que vai ajudar muito, né, vocês a desenvolver como desenhista. Esse trabalho aqui, esses esboços aqui, eu estou fazendo sem referência nenhuma, né? Estou apenas aqui rabiscando e durante o processo, isso aqui é em tempo real, o vídeo não está acelerado aqui, eu estou rabiscando rápido assim mesmo. E isso é muito interessante você fazer dessa forma quando você estiver trabalhando, porque vai forçar você a soltar o seu traço quando você trabalha assim num ritmo um pouco mais acelerado, né? Obriga você a soltar mais o seu traço e parece que quando você faz isso, o desenho flui com mais naturalidade. Então por isso que é importante, pegue um monte de folha mesmo, coloque aí do seu lado e comece a rabiscar. Inicialmente o interessante é que você use referências, porque eu estou construindo aqui, mas eu tenho já, né, já trabalho com desenho, então já tenho toda ali a noção de como funciona o corpo humano, da anatomia e tudo mais. Por mais que alguns esboços fiquem ali, às vezes alguma coisa um pouco fora do lugar, mas aí você vai ajustando, porque essa parte é justamente a parte onde você está ainda buscando as formas ali. Então é muito natural que isso aconteça. Se vocês observarem os grandes desenhistas, você vai ver que todos os estudos são feitos dessa forma. Aqueles estudos que são apenas essa parte inicial do desenho, né, antes de ser elaborado toda aquela parte de luz e sombra, você vai perceber que é bem nessa pegada aqui, bem rabiscado, bem sujo mesmo. E isso acontece justamente por isso, porque ali ele estava apenas fazendo um estudo mesmo, ele estava buscando as formas ali e para conseguir esse tipo de resultado e encontrar a posição ideal, é preciso você rabiscar mesmo, soltar mesmo o seu traço ali e não se preocupar muito com o resultado, tentar entender como vai ser, como você vai construir a figura ali naquela perspectiva, naquela posição. Então é dessa forma que você tem que trabalhar. Então aqui, posições que dificilmente você conseguiria fazer direto aqui já com todos os detalhes, se você utilizando essa técnica você consegue achar a posição rabiscando ali e em cima disso você vai depois elaborar e fazer algo um pouco mais limpo, mais detalhado, explorando depois as questões dos detalhes mesmo, que é o acabamento, a arte final do desenho. Mas nessa parte inicial é interessante que você faça dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês. Então pegue um cronômetro aí e tente fazer esse tipo de processo e veja o tempo que você levou para fazer o primeiro estudo ali. A partir daí você começa a tentar baixar um pouco mais a sua marca aí. E quanto mais você vai fazendo esse processo um pouco mais rápido, você vai ganhando habilidades. E é muito importante para o desenhista ele ganhar habilidade, porque a criatividade ela flui, às vezes a nossa mente ela trabalha muito rápido e se você não tiver habilidade manual ali o suficiente para acompanhar, deixar a sua mente, né, que a sua mão acompanhe a sua mente, de repente o desenho aqui uma ideia que poderia ser bem legal, passa e você não conseguiu passar aquilo ali para o papel. Passou na sua cabeça, mas você não conseguiu pôr no papel porque você não tinha habilidade, né, que acompanhasse ali o ritmo do seu cérebro, da sua criatividade. Então, essa é uma técnica que eu queria trazer para vocês. Se vocês não são inscritos, se você que está vendo o vídeo não é inscrito ainda no canal, aproveite para se inscrever, porque a gente vai estar sempre trazendo uma dica nova aqui para que vocês possam, né, juntando tudo isso aí, desenvolver-se como desenhista. Esse é o nosso objetivo aqui no canal, trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Então aproveite, se inscreva, dê o seu likezinho aí, que ajuda o canal. Valeu e até a próxima!